Fala galera do Diário da Honra, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é João Chaves, eu sou um dos fundadores aqui do Diário da Honra. E hoje, depois de demoramos um pouquinho, mas tô tendo o prazer de receber aqui o APF Evandro Coruja, meu irmão. Porra, valeu. Porra, Obrigado aí, meu porra. irmão. Obrigado, tá aí. Satisfação enorme aí. Nesse que é o capítulo dos capítulos daqueles homens honrados, heróis anônimos da nossa sociedade brasileira. Muito feliz em estar aqui hoje contigo, Chaves, com a Arlota aí, que já ombreamos algumas vezes em algumas missões, estávamos relembrando aqui e dando risada, e eu só tenho a agradecer aí a vocês por essa oportunidade. Irmão, a gente que agradece. A gente quase esqueceu de começar o podcast, né? Porque a gente estava aqui trocando ideia. Caraca, vamos começar logo. Passou. Então, cara, o Coruja, ele é agente de Polícia Federal. Pô, o cara é caveira, o cara fez o CAT, fez o COESP lá no Rio. Pô, o cara estruturou o GPI, ajudou a estruturar no Rio Grande do Sul, né? Para não ter vaidades, ajudou a estruturar. Isso. Hoje em dia ele é vereador. Vocês já perceberam que ele, pô, tá aprendendo. Mas vai ser sempre um operador, vai ser sempre operações especiais. Isso eu não tenho a menor dúvida, né, cara? Então, porra, de onde a gente veio, a gente não muda mais, né, cara? Então, vamos acompanhar o conteúdo. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, já deixa o like aí. Eu sempre esqueço de fazer isso no início, mas é importante, cara. Vamos ajudar, vamos engajar aí pra gente começar a surfar esse algoritmo aí. E queria também, antes de começar, pra gente não parar mais, né, falar da Bercana. Então você que é gestor de segurança pública, chefe de grupo de operações especiais, ou é aquele cara responsável aí em pesquisar os equipamentos, né, em fazer termos de referência, em fazer compras, tem que conhecer o catálogo da Bercana, bercana.com.br, é o representante dos melhores equipamentos táticos de inteligência e contra-inteligência para fornecimento a nível institucional. Então, se você não conhece, vai lá que você vai ver o equipamento que você nem sabia que existia, vai estar lá para ajudar a sua unidade, beleza? Irmão, vamos começar, porque tu é um cara que tem história pra cacete, é um cara que fala bem, um cara que fala bem, sabe se posicionar e tá nessa guerra aí que a gente tá vivendo aí, todas as guerras, né? Desde a informacional até a guerra física mesmo. Então, Coruja, primeiro de tudo, irmão, vamos lá do início, né? Sim. Como é que começou essa tua vida operacional, policial? Vamos lá. Antes disso, eu acho que tem que fazer um retrospecto de onde eu vim, né? Perfeito. Eu fui criado numa cidade, eu sou nascido e criado em Gravataí, na região metropolitana da Grande Porto Alegre, hoje é uma cidade com 300 mil habitantes, quarta economia do município, de onde depois vim e estou vereador na cidade, mas eu me criei lá, cara, num sítio, numa situação bem simples mesmo de vida. Uhum. E com 19 anos eu despertei que eu queria ser militar. E aí, com toda a dificuldade do mundo, como tantas outras pessoas que vieram, que não tiveram... eu nunca estudei em escola particular, sempre estudei em escola pública. Comecei a me preparar para um dos concursos mais difíceis do Brasil, que é, né, para a Escola Naval, um dos vestibulares mais difíceis do Brasil. Naquela época não existia a facilidade da internet que nós temos hoje. Então, o único jeito de eu cursar, de eu fazer um cursinho que me preparasse, seria no Rio de Janeiro. E aí eu peguei uma mochila, meu irmão. E com 19, 20 anos, fui pro Rio de Janeiro sem conhecer nada, sem ter parente no Rio, sem nada. Claro que fui com a minha mãe e tal, de carro até lá, enfim, aí morei de vaga, conseguimos lá, tivemos pessoas boas no nosso caminho, e me coloquei numa vaga lá, morava com uma menina lá, uma senhora, e depois, no primeiro ano não passei, voltei arrasado, mais um ano estudando, e aí obtive êxito. Legal. E aí, em 2001, eu entrei na Escola Naval, Academia de Oficiais da Marinha. Porque tem o Colégio Naval e a Escola Naval, isso, né? Isso, a Escola Naval como se fosse o segundo grau, é isso? Isso aí. O Colégio Naval, segundo grau. A Escola Naval é como se fosse faculdade. É o equivalente da AMAN, né?
da Academia Militar das Agulhas Negras. Perfeito. É o que forma os oficiais do Corpo da Marinha. Aí, Corpo da Armada, de Intendente e Fuzileiro Naval. E aí, lá dentro da Academia Militar, da Escola Naval, eu despertei para essa parte operacional e falei, eu quero ser fuzileiro naval. Oficial fuzileiro naval. Aí me formei como tenente, saí tenente, segundo tenente. Só que eu também comecei a despertar, e depois de estar lá dentro, ver que e a Polícia Federal naquela época tinha começado as grandes operações, Operação Anaconda. Ali a gente está ali por 2003, mais ou menos. 2003, por aí. E aí eu falei, não, eu vou fazer outro concurso e vou para a Polícia Federal. Depois de muito pensar. Hoje minha turma, inclusive, queria mandar um abraço pro pessoal da minha turma de Marinha, que acho que já esse ano que vem estão indo a capitão de fragata, que é o equivalente a tenente-coronel. Então eu queria mandar um abraço pro pessoal lá. Mas enfim, aí saí de lá, cara, e fiz o concurso para a Polícia Federal. E aí vim para a Polícia Federal em 2007. Segundo semestre de 2007, vim para a Polícia Federal. Então esse é da mesma turma, porra. Também. Segundo semestre. Tomei posse segundo semestre de 2007. Fiz academia no primeiro semestre. Então, não, eu sou uma depois, tu é mais antigo que eu. Ah, então tem uma turma Eu fiz academia no segundo semestre. E o Alá tem uma turma antes da minha. 2007. Antigão. Antigaço. E aí, cara, foi isso. Então, assim, então tem 2 momentos da minha vida, assim, né? E aí, às vezes, as pessoas me perguntam, e isso é legal de falar com a rapaziada que tá nos assistindo aí. Cara, por que saiu da Marinha? Porque eu falo o seguinte, cara, lá era bom, mas a Polícia Federal é melhor. Mas é isso. Lá é também uma excelente casa, né? Eu, desde lá, já queria ser operações especiais, pensar em fazer o Comanf, que eu acho que o pessoal todo sabe que é o Comanf aí, né? Explica aí pra galera rapidão. O Comanf é o equivalente ao comando, só que dos fuzileiros navais, comandos anfíbios, né? Mas eu fiz o concurso da Polícia Federal e a polícia me chamou antes também, porque senão eu teria tentado, talvez não lograsse êxito ou não, mas enfim, teria tentado o comandos anfíbios. Acabou que não tentei, mas depois no futuro aí, depois de alguns anos, graças a Deus eu logrei êxito no COESP do Rio. Cara, até aqui assim, já houve várias coisas assim que me interessaram na tua história, né? Então, você foi criado, era uma zona rural, foi criado no sítio, em meio, na rusticidade. Rusticidade desde criança. Teve contato com armas já desde cedo. Porque a galera do sul também tem essa cultura, né? Que infelizmente a galera do sudeste já não tá... o Rio Grande do Sul já foi mais, né? Mas a gente costuma dizer que é o Texas brasileiro, né? Exato. Então, hoje Santa Catarina também tá bem à frente disso aí. Mas sempre foi um estado armamentista e eu me criei caçando e pescando. Legal. Como criança. Assim, bicho, montava arapuca, fazia coisa de criança de roça mesmo, né? Trabalhava na roça também. Mas foi isso, cara. A rusticidade realmente ali, quem nasce nessas zonas, por si só, porra, pra ir pra escola tinha que caminhar 2 quilômetros, entendeu? Então, por si só, tu já como é que fala? A seleção natural do ambiente já te faz... Eu acho maneiro, cara, porque não tive essa oportunidade. Eu vejo isso como uma oportunidade, né? Fui criado já na cidade, ali no Rio. Então, cara, eu admiro muito. Cara, parabéns, brother. Eu tenho uma inveja boa, assim, obrigado. A galera que vem aí, porra... Tive uma boa infância. É maneiro demais, cara. E outra coisa que me chamou a atenção também foi lá na Escola Naval. Teve aqui, chega lá, já tem aquele choque de disciplina, né? Sim. Como é que foi essa adaptação para você? Foi tranquilo? Não foi tranquilo, não. Lá tem um período de adaptação, né? Aliás, a Escola Naval é a instituição de ensino superior mais antiga do Brasil. Que maneiro. Ela é a faculdade, né, mais antiga do Brasil, brother. Ela veio com Dom João VI. Vieram. Legal. Tem uma história 1808. louca. Isso, 1808. E lá tem ali a ilha de Vilegagnon, que para quem não conhece, e quem conhece o Rio, fica atrás do aeroporto Santos Dumont ali.
tem ainda... lá dentro tem uns pedaços do forte, né? Porque o que aconteceu? Aquela ilha foi a ilha onde os franceses... Eles ficaram naquela ilha para tentar dali fundar a França Antártica. Se não me engano, esse é o nome. O pessoal de história aí... Mas acho que é isso. E dali eles fizeram as invasões francesas. Depois os portugueses expulsaram eles dali e fizeram um forte ali. Entendi. E depois... Então existem alguns pedaços do forte lá Mas quando eu cheguei lá, né, cara... Imagina, menino da roça e tal, que não tinha ninguém na família militar. E foi um baque grande, assim. Naquele momento, muitas vezes pensei em desistir, né? Mas também não... Eu acho que o sonho era maior e eu acho que é isso aí, a força de vontade. E aí na formatura tem a volta ao mundo, né, na Escola Naval? Isso aí, viagem de ouro, que chamam viagem de instrução de guardas marinhas. Essa aí... Como é que foi? Até dá pra contar? Como é que é? Foi. Acho que foram 13 países, bicho. Maneiro. Sabia essa parada? Quando todo... Atenção, garotada que tá assistindo vamos aí. Vamos falar um pouquinho, isso é legal pra caramba, cara. É o grande diferencial das 3 Forças Armadas para quem quiser ser oficial nas 3 forças, do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. A Marinha do Brasil, ao se formar o oficial de Marinha da Escola Naval, né, os oficiais de carreira de escola, eles fazem uma viagem no segundo semestre, são 4 anos de internato, são 5 anos o ciclo escolar, 4 anos de internato, semi-internato, né, sai sábado ou sai sexta e volta no domingo. E no último ano, que é o externato, mas ainda sob a tutela da Escola Naval, primeiro semestre são alguns estágios lá pelo Rio, e o segundo semestre é a viagem de instrução de guardas marinhas, carinhosamente apelidada de Viagem de Ouro, onde todos que se formarem na Escola Naval vão, embarcam num navio Escola Brasil, uniforme 27, o U-27, né? E fazem uma viagem pelo mundo. E aí, no meu ano, foram, acho que 13 países, 4 meses e meio, por aí. Isso varia de ano para ano, porque depende do Ministério das Relações Exteriores, que cria o roteiro do navio. É uma viagem de extrema importância, não só para a formação desses oficiais, mas também para o Brasil, porque o Brasil ele tem essa ligação diplomática com os países e é de extrema importância essa viagem. E é isso, cara, é assim, é um diferencial. Tu imagina, tu ficar 4 anos num internato com a tua turma, e aí, claro, lá dentro existe uma peneira muito grande, minha turma começaram 260 e formou 170 e poucos, ou seja, o resto saiu no intelecto, e também no físico, né, ao longo desses 4 anos, que lá a disciplina é bem rígida com relação aos estudos. Por isso que eu te perguntei essa parada. É muito rígida. Buraca mais embaixo ali. Pô, tive até cálculo 4, se não me engano. 3 ou 4. Cara, tipo, noite sem dormir, na época de provas. Normal, porque tu sabe que se tu perder ali, tu vai pra casa, bicho. Não tem. Mas, em compensação, a formação, né? Quando tu te forma, tu faz essa viagem aí com toda a turma, né? E aí, de convidados do Exército e da Aeronáutica, vai só o 01 de cada turma. Então, você que tá pensando aí pra Marinha ou pro Exército, cara, pode ir pro Exército, mas você vai ter que ser o 01 da tua turma pra poder fazer a viagem de ouro, senão... E o 0 último da Marinha vai. Né? Tu pensa só, cara, os caras vão ter uma festa de formatura de 4 meses e meio pelo mundo. Por aí, é assim. Maneiro. Aí tem várias histórias, né, bicho? É uma viagem de instrução também, né? Tem bastante não aula. Oba-oba. Não. Né? No navio, principalmente nas pernadas, que se fala que é entre um porto e outro, aula full time. Dentro do navio, tem uma rotina. E claro, quando tu sai no porto, se tu não tá de serviço, alguma coisa ali, que tu também tem as tuas atribuições, tu sai pra fazer turismo, cara. Maneiro. E é importante isso aí. Porque muitas pessoas não sabem, e hoje a gente tá vivendo esse momento político complicado, mas a grande mídia, o mainstream não informa. A formação dos oficiais das Forças Armadas, ela é uma formação muito completa. E eles passam praticamente a vida toda estudando, bicho. Então o cara, quando chega a general,
Ele não chegou por indicação, ele chegou por seus próprios meios, Exato. pelos méritos, e ele fez diversos cursos ao longo da sua carreira que o habilita e o torna, e é um funil muito fino pro cara chegar para almirante, general, enfim. E além dos cursos, da teoria, ele vai ver a importância da viagem, ele vai ver os países, a cultura na prática, né? Ele tá no campo de batalha também, né? Exatamente. Então, não é mole não, rapaziada. É outro nível aqui, a gente não consegue nem... a gente tá de fora, assim, não consegue nem imaginar. Mas aí também tu saiu de lá máquina de estudo, né, cara? Na verdade, exato. Como eu tava, na época, bem, né? Pra Polícia Federal eu estudei 3, 4 meses, né, cara? Porque... Já veio com uma base monstra. Exatamente, tava com tudo fresco ali. Aí estudei pouco. Na época, no Rio ainda existia a Academia do Concurso Público. Eu estudei lá, porra. Na Cinelândia ali. Lá também, Lota. Todo mundo. A Lota ficava aquele cara da pranchetinha que ficava marcando quem entrava na sala. Era mesmo, né? E aí estudei ali, cara. E eu só... aí passei, fiquei esperando minha turma de academia, da NP, né? Que é outra grande escola. E aí me formei, enfim, me formei na NP, sempre com essa... vibrando com a polícia, né, cara? Porque a polícia, ela é... Cara, ela é uma... Ela é vocacional, né, cara? É vocacional a coisa. É vocacional. É um celibato, né? É um sacerdócio. Assim, é difícil a gente falar, cara, assim... a gente aqui, eu e a Lotinha, porra, a gente não consegue falar assim da polícia sem jogar emoção, né? É complicado. E eu já vi que tu é dos nossos também. A galera que vibra mesmo, cara, não tem como. E especialmente assim, o DPF é impressionante, cara. Às vezes a gente se junta, a gente fala mal pra caralho do DPF. Mas se vê alguém de fora falar mal, aí a porrada conta. Quem pode falar mal só é a gente entre a gente. Então tem uma carga emocional muito grande, né, cara? Eu já vi que você já deu uma balançada aí. A polícia é o que eu falei, né? É um celibato, é um sacerdócio, né? Então tu tem que... É como se... Cara, principalmente quem trabalhou na parte operacional, quem é operações especiais, a gente vive mais ou menos o que... Nós somos os samurais modernos, né, bicho? Exatamente. Essa que é a verdade. Nós somos os samurais lá da época do Japão medieval lá. Nós somos aqueles da conduta, da honra, o diário da honra. Não é da à toa, conduta, não é à toa, da honra e da retidão de caráter. Exato. Acho que é isso aí. Cara, eu tenho várias coisas para te perguntar, mas mais para frente em relação à política, né? Sim. Como lidar, né? Equilibrar isso, essa coisa que é inerente a gente com a política, que são outros parâmetros, outros valores e difícil, você não tem como deixar de ser quem você é, mas ao mesmo tempo você tem que se adaptar a um ambiente. Já vai pensando aí que eu vou... Tô curioso em relação a isso. Mas vamos tentar seguir a cronologia pra galera ir entendendo. Primeira lotação, Coruja, onde é que foi, cara? Isso, aí, beleza, passei na Escola Naval, passei na NP, vim pra NP, cursei NP. E aí, cara, acho que a maioria sabe aí, tu sai academia, no final da academia, ela tem as vagas lá, distribui as vagas, né? Geralmente, hoje, principalmente, são vagas de fronteira, né? E no meu ano, por sorte minha, talvez, abriram 4 vagas na delegacia de Pelotas, ao sul do Rio Grande do Sul. Tu fez o nacional, né? Fiz o nacional. Foi que nem eu. Foi um concurso complicado, porque teve muito a eliminar e, pô... Tinha nacional e regional, né? Gente, exatamente. Foi bem complicado cara, o nosso concurso. Teve cara que fez 3 academias, ou 4. Exato. Foi uma coisa maluca. Né? Tanto que a polícia abandonou esse modelo que deu mais... Trouxe mais transtorno do que... E o custo, né? O cara faz 4 academias, você gasta 4 vezes com o mesmo policial. Pô. Exato. O cara fez agente regional, aí fez escrivão regional, nacional, aí fez o agente, voltou. Minha turma tinha uns delegado. 3 ou 4 que estavam fazendo pra gente, eles eram escrivães no regional. Exato. Aí. E aí, na verdade, quem perdeu foi a polícia, né? Exatamente. Formou o cara 3 vezes e perdeu, só usou ele uma vez. Servidor, né? Exatamente. E aí fiz o concurso, bom, saíram as vagas para Pelotas, fui para a delegacia em 2008,
Foi bem colocado? Fiquei ali, eu acho que em 70, em torno então disso. Foi legal. Até que fiquei bem. É. Academia na época não era internato também, né? A nossa não foi internato, né? E na academia, assim, cara, você tira 9,5 numa prova, tu já cai lá pra último da fila. As notas são bem concorridas ali. Mas eu levei de boa a academia, assim, o pessoal desesperado. Cara, 4 anos de internato, pra mim aquilo ali era um... Tava na pousada, né? Também, cara, eu tive essa sensação também, que eu vim da PRF, cara, foi muito pior. Poxa, eu fiquei ali, pra mim tava bem de boas ali, mas de boa mesmo, levei a academia com o pé nas costas. E aí, cara, aí da academia, Pelotas, 2008 Pelotas, lá aprendi a trabalhar, uma delegacia próxima da fronteira, 120 quilômetros de Jaguarão, que é a fronteira com a Argentina, que tem outra delegacia nossa, e 260 de Porto Alegre. Para mim, tava bom, porque minha família... Eu sempre tive o objetivo de voltar para casa, né? Como Gravataí é na região metropolitana, fica 20 quilômetros de Porto Alegre. Eu já estava em casa. E eu, por muitos anos, já ser militar, né? Estar militar, e, enfim... Eu servi, inclusive, no Mato Grosso do Sul como militar. Esqueci de falar isso. Como fuzileiro, logo na sequência, depois que me formei na Escola Naval, eu fui lotado, né? Fui transferido para Corumbá, no Mato Grosso do Sul, ali, Ladário Corumbá. Tem um grupamento de fuzileiros navais lá. E lá eu fiz o curso de operações do Pantanal, meu primeiro curso operacional. Maneiro. Então eu cheguei na academia de polícia já com o curso de operações do Pantanal. Que é um curso tipo operações ribeirinhas, assim. Entendi. Bem legal o curso. Muito já bom. Formado... Um abraço aos jacarezinhos, como são conhecidos. O pessoal fuzileiro aí que cursou operações no Pantanal. Pantanal? E chegou na NP já formado também numa escola naval, porra. Exato. Porra. Já cheguei com... Porra. E aí quando eu entrei na polícia, em 2008, isso também contou no sentido que os nossos administradores, né? Pessoal o CSR e tudo mais, e aí tu começa a tua história dentro da tua instituição, né, cara? Não, tem o Coruja lá. Coruja é sobrenome, pra quem não sabe. Eu ia te perguntar isso, cara. Onde é que veio esse apelido? Eu não sabia que era sobrenome, não. É meu sobrenome, A minha mãe é Coruja e eu sou Coruja, cara. Coruja. Cara. Evandro Rodrigo Coruja Cardoso. Então, vou com uma piada sem graça, então você tinha uma mãe coruja. Minha mãe literalmente, minha mãe é extremamente coruja. Um abraço pra dona Eva, coruja. Dona Eva, abraço, viu? Cara, mas enfim, aí 2008, aí começou a minha história dentro da polícia, né? E aí, logo na sequência, ali em 2009, eu estava cogitando fazer o curso do COT, como os senhores fizeram. Mas eu fiquei naquele dilema. Cara, se eu fizer o curso, eu vou para Brasília. E eu, há quase 10 anos já fora de casa, que eu fiquei no Rio muito tempo, enfim, depois fui para o Mato Grosso do Sul. Falei, aí botei na balança, né, brother? O que vai pesar mais, a família ou não? E aí... Tu já era casado, Cruz, não? Não. Casei em 2008. Casei em 2008. Aí... Em 2009, talvez final de 2008, eu não lembro agora, mas começou-se dentro da Polícia Federal as discussões sobre os grupos de pronta intervenção, os GPIs. Perfeito. E aí em 2009, e aí lá no estado, ele veio aqui, ele deve ter falado isso, o Ayub foi para o Rio Grande do Sul, advindo do COT, e começou a montar lá a seleção, né? E começou a ver nas delegacias, enfim, montar uma seleção para criar o GPI do Rio Grande do Sul. Em 2009 foi feito o primeiro curso de técnicas de intervenção, que é o curso que habilita os operadores do GPI. Foi o primeiro CTI, aí eu tava nesse primeiro CTI, cara. Que é no COT, né? O COT é que ministra exatamente. O CTI, entendeu? Exatamente. Aí eu fiz o primeiro CTI, voltei para a minha lotação em Pelotas. E naquele mesmo ano,
Eu acho que o curso foi no meados de 2009. E no final do ano, na época, o Mariano Beltrame era segurança, era o secretário de segurança do Rio de Janeiro, enfim, nós tínhamos uma ligação com o Rio Grande do Sul. Surgiu a oportunidade de uma vaga no curso de ações táticas do BOP do Rio de Janeiro. Como eu já conhecia o Rio, né? Minha esposa é carioca, inclusive. Conheci ela lá no Rio. Me surgiu a oportunidade de eu fazer o curso, cara. E aí eu fui, dei meu nome, enfim, consegui, porque isso é um outro processo, as pessoas às vezes não sabem o quanto é difícil dentro da tua casa tu conseguir uma vaga para um curso externo. Eu recebo muita pergunta assim, tem como alguém de fora fazer? O cara tem que ter toda uma diplomacia, vamos dizer assim. Exatamente, uma parte política, digamos assim, de escolha de quem vai para lá. Exato. Tem que mandar a vaga, às vezes solicita, às vezes manda a vaga, às vezes não vem para... Bate a vaga no comando, tipo assim, na superintendência eles mandam para outro. Exato. Tem toda fazer uma costura aí bem feita, né? Fora todas as dificuldades que você vai encontrar no curso, você ainda tem mais esse plus, digamos assim, de dificuldade. E aí foi isso, cara. Aí veio a vaga, enfim, aí... Mas tipo assim, ó, foi bem assim. A vaga chegou na quinta-feira, segunda-feira tinha que se apresentar pro curso. Ó, cara, chegou a vaga, tu quer? Pensa aí, tu tem 10 minutos para pensar. Montar enxoval, tudo. Tem aquela correria, aquele sem-aço louco. Mas aí fui, deu certo. Formei. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou lá no CAT? Cara, o CAT, ele é um curso... se tu quiser comparar com o COESP, mal comparando, obviamente, né? O CAT seria uma corrida de 100 metros e o COESP uma maratona. Então, assim, ele é muito intenso e eu sempre tive dificuldade com corrida e ali aquelas ladeiras ali do BOP judia, velho. Eu vou te perguntar isso, a parte física deve ser puxadíssima. E aí como ele é mais acelerado também, é complicado, mas é um excelente curso, baita curso, né? Forma excelentes operadores de ações táticas no Rio. Enfim, para mim foi uma grande honra, né? Fazer o CAT. E aí foi isso, cara, mas é aquilo, né, cara? Como desde lá da época que eu era fuzileiro, eu sempre quis ser caveira, bicho, eu tomava banho, volta e meia, tava no banho, assim, cara, não tava completo. Pensava aquilo, cara, mas eu ainda tenho que fazer o curso de operações especiais, tenho que ser caveira. E aí... Tava faltando uma peça no quebra-cabeça. Faltava uma peça. Eu sentia isso, entendeu? Eu sentia que faltava alguma coisa, parecia que eu não tava completo. É uma parada meio transcendental, assim, cara. Eu não sei te explicar, não, mas é uma coisa meio... eu não sei, cara. Só quem é operações especiais mesmo, quem sabe o que eu tô falando, assim, é maior do que a gente. E aí foi isso, cara. Em 2009, CAT. Com isso, me habilitou a voltar para a capital. Voltei do CAT. Fiquei mais um tempo na delegacia. Foi removido para o removido para a superintendência. O GP ainda estava se estruturando, não era dedicação exclusiva, mas eu estava lá. E aí, acho que 2014 virou dedicação exclusiva e eu estava, também fui para dedicação, né? Mas eu me habilitou a voltar para a capital, entendeu? E aí foi isso. Aí, e lá na SR você fez o que antes do GPI? Porque você falou que não era dedicação exclusiva ainda, né? Na época daí eu fiquei lotado no NO da Drex, justamente porque o GPI ele é ligado à Delegacia Regional Executiva, assim como o COT é ligado à Direx em Brasília. Os GPIs também, né, são ligados às Drex. E aí eu tava ali no NO, Núcleo de Operações da Drex. Fazendo clínica geral ali. Clínica geral ali. E aí mantendo os treinamentos, né? De 2 vezes semanais, 1 vez semanal, dependia
do grupo tático, né? E você já estava nessa parte da coordenação do próprio GPI? Não cheguei a coordenar, nunca coordenei o GPI, nunca fui o comandante, lá a gente chama de comandante, né? Mas, sim, eu ajudava na parte principalmente de treinamento. Perfeito, né? estruturava Fui chefe de doutrina e treinamento por algum tempo dentro do grupo. E aí, principalmente na parte de favela, né, cara? Ou seja, de patrulha urbana, essa parte. Daí era a parte que eu mais me dedicava, assim, dentro do grupo. É porque você ouviu um pouquinho falar só sobre isso, né? O quê? Patrulha urbana. Só um pouquinho. Aí, beleza. E aí, tu falou que 2014, que foi a... aí antes disso, em 2012, eu como operador do grupo, da mesma forma que o Beltrame ainda era segurança, era secretário de segurança no Rio. Foi aquela época da pacificação. 2010 foi a pacificação. Nós estávamos lá no Complexo do Alemão. Eu estava lá, inclusive, cara. Não estava no primeiro ato, mas logo na sequência que teve aquela comoção de... Aí o GPI lá já estava estruturado e nós fomos para pacificação, né? Eu tenho algumas fotos lá no Complexo Alemão, lá em cima. Foi um momento ímpar, foi um momento de esperança ímpar. Foi bem simbólico. Foi muito simbólico. Pena que o projeto não deu certo no sentido de... eu acho que ele desvirtuaram um pouco. E ele, enfim, hoje... Mas na época foi uma grande... Todo mundo lembra, eu acho que quem estava naquela época, muito, muito importante mesmo. Foi assim, na nossa cabeça, assim, foi um divisor de águas, né? Pô, agora, foi assim, um divisor de águas, exatamente. Agora... Só que a política atrapalhou um pouco. Bastante. Mas por isso que a gente tem que ocupar os espaços. Exatamente. Que a gente estava falando. Aí o Beltrame ainda era o secretário de segurança, e aí surgiu a possibilidade, obviamente eu, por ter feito o CAT, ter muita proximidade lá com o BOP, inclusive queria mandar um abraço ao Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio, BOP, minha casa, minha segunda casa. Abraço a todos vocês, heróis anônimos do batalhão, homens de honra, e do qual eu tenho muito orgulho de ter feito 2 formações lá, que realmente me mudaram como ser humano. E aí em 2012, cara, surgiu a oportunidade também de eu fazer o COESP. E aí eu, mais uma vez, né, com um pouco de articulação, enfim, a vaga veio para o Rio Grande do Sul e eu consegui ter a oportunidade, ter a chance de tentar o curso. E aí eu tentei o curso e logrei êxito, graças a Deus. Que é difícil. Vamos lá. Várias. Quais foram as suas maiores dificuldades no COESP, cara? Cara, o COESP, o BOP do Rio de Janeiro... Porque assim, galera, existe dentro dos Caveiras, existe uma mística do COESP do Rio. Sim. Né? Eu não sou caveira, não quero criar confusões aqui, mas vale você, né? Existe uma mística do curso do Rio, né? Sim. Vamos lá, então vamos falar do curso do Rio que foi o que você fez, né? Sem querer comparar com outros cursos, porque você só fez o do Rio, mas tem essa mística. Vamos lá, o que mais te dificultou no curso? Assim, na verdade, o curso todo é uma grande dificuldade. Né? O ESP do Rio de Janeiro, ele é considerado um dos cursos mais difíceis do mundo. Está entre os mais difíceis do mundo. Alguns dizem que é até o mais difícil do mundo, né? Aí fica na medida de comparação, é difícil comparar isso. É difícil comparar porque não tem um cara que tenha feito todos os cursos do mundo. Exatamente. Né? Alguns dizem que o SAS é duríssimo, do SAIS lá também é um curso extremamente duro no Reino Unido, entendeu? Mas assim, o COESP, ele me modificou como pessoa, entende? Ele te desconstrói a tua personalidade para te reconstruir. Então, se tu me falar assim, cara,
que é o curso do Rio de Janeiro? Como é que tu define ele? Ele é um misto de todos os sentimentos ruins que uma pessoa pode ter, que às vezes nunca experimentou na vida. Mas esse é o resumo, assim. Mas isso é proposital, isso tem um objetivo. Mas ele é isso. Por quê? Para que você realmente se desconstrua a tua personalidade, para você renascer e ressurgir como caveira, como operações especiais, entendeu? É a Disneylândia das aflições. É mais ou menos isso. Então, tipo assim, cara, sentir angústia, sentir medo, sentir tudo de ruim que um ser humano, alguns nunca passarão por todas as situações angustiantes que o aluno é posto à prova, entendeu? Por vários momentos eu achei que eu ia morrer, umas 4 vezes pelo menos eu achei que eu ia morrer. Não, agora eu vou morrer certo. Não morri. Tô aqui. E é isso, cara. Então o curso é isso. Tipo assim, eu sei essa porra. Dessa aqui eu não passo. Não. Cara, a espera da morte é pior que a morte, cara. Muito pior que a morte. Caraca, eu vou morrer agora. Não, eu vou morrer, bro. Vou morrer. Dessa aqui não tem como eu ser vivo dessa porra. Não tem. Aí tu, porra, tu sobrevive. E o diferencial do curso do Rio, que eu acho que é o grande diferencial, né? É que ele te coloca como aluno numa situação de combate real. Perfeito. Essa é o grande diferencial. Assim como o curso da Core lá. Os Falcões da Core, um abraço também. Os amigos da Core, a Arlotinha aqui. Nós tínhamos, né, um operador lá do GPI também, nosso, que é Falcão, o Shirin. Hoje não está mais lá conosco no Rio Grande do Sul, mas foi para Criciúma, se não me engano. Foi para Santa Catarina, não lembro agora qual a delegacia. Mas tá por lá, abraço. Mas é isso, cara. Então o curso... Tipo assim, saiu do Rio Grande do Sul, já não importa para onde vai. Né? Tá no estrangeiro. Não é assim, não. Não é assim, não. Isso aí é bullying, é guerra. Pô, nós já temos fama de afeminado, cara, e de separatista. Eu vou falar, pô, Rio Grande do Sul não tem divisa, tem fronteira, pô. Mas eu acho muito legal esse orgulho que vocês têm da cultura de vocês, do lugar de vocês. Cara, isso, hoje o Brasil começa a entender mais sobre isso na questão do conservadorismo, né? Que isso depois nós podemos falar sobre isso, sobre a direita, né? Sobre o conservadorismo, sobre o resgate de nossa bandeira. Então isso, o Rio Grande do Sul já tinha isso. E hoje o país começa a viver isso, né? É um dos poucos estados, por exemplo, que todos sabem cantar o hino desde criança. Legal. O hino do estado, entendeu? O hino do estado lá todo mundo sabe cantar. É cantado nos jogos de futebol, é cantado nas escolas, enfim. Mas vamos voltar, senão a gente começa... Cara, eu nunca cantei o hino do Rio de Janeiro. Eu nem sabe sei. Sabe cantar, Edicês? Eu cantei. Eu tava pra cantar lá, né? É cultural, bicho, entendeu? Mas é uma coisa que lá já existia, então é isso. É muito legal, admiro muito, eu acho muito legal isso. Essa noção de pertencimento. Exatamente. Que é importante, que o Brasil hoje tem despertado. Que é, na verdade, assim, para mim, um dos cernes do conservadorismo, exatamente. Né? Porque... Enfim, vamos chegar lá. Lá. Mas, enfim, aí o COESP, né? Voltando à história. Então, é um curso diferenciado, porque coloca o aluno numa situação de combate real, né? E isso, num cenário onde qualquer americano ficaria maluco, qualquer estrangeiro, quando qualquer vem, policial do Rio de Janeiro, policial ordinário, ele é mais combatente do que o cara que foi para... Do que o herói do Afeganistão lá, americano. Exatamente. Isso, cara, sabe o que eu pensei nisso? Eu tava lendo outro dia o livro do Jocko Willink que ele escreveu, que é Extreme Ownership, né? Aí ele fala vários negócios lá da guerra e tal. Cara, eu fico lendo e falo assim, cara, na boa, a galera que conhece o Rio de Janeiro, e eu não tô me colocando como um operador do Rio, nunca operei no Rio de Janeiro, tá? Mas, pô, eu convivo com vocês, falo assim, cara, isso aqui é mole pros caras. Sim. Apoio aéreo, cacete. Aqui nem aeronave tá podendo usar mais, meu irmão. Cara, é desumano. Tu entrar num blindado, velho, num caveirão. Quando tu bica na favela,
que a bala voa, que começa a pipocar, que tu, caralho, tu dentro daquela panela de pressão, meu irmão. Parece que tu tá dentro de uma panela de pressão, troço batendo. E tu fala, caralho, maluco. E tu vai ter que sair dali depois. Caralho, daqui a pouco eu vou ter que sair. Eu vou desembarcar, sair, meu irmão. E tiro. Cara, é do outro mundo, entendeu? Exatamente. Então. Mas enfim, bater palma pra galera. Por isso que o curso é tão duro também, né, cara? No meu formaram 3, no meu COESP. Formaram 3? 3 alunos. Não sei só. mais 2. Turnão. O único estrangeiro, era eu. Os outros foram embora, pediram pra ir embora. E eu, o que eu coloquei na minha cabeça? Você que tá nos assistindo aí e a vontade de um homem, ela tem que ser inabalável naquilo que ele tem como propósito. E eu coloquei, velho, na minha cabeça o seguinte: eu só saio desse curso ou morto ou formado. Ou eles vão me matar, ou vão me formar. Porque tentaram me tirar várias vezes, pelo fato de ser policial federal. Enfim, né? O que é aqui? Volta pra tua casa. Aquela guerra normal de curso, né? E por vários motivos, por várias vezes. Só que eu botei isso na minha cabeça. 2 coisas que eu coloquei. Isso... E coloquei o seguinte, cara, eu tô na guerra eu não vou pra casa, não como a hora que eu quero. Então é o seguinte, qualquer benesse é lucro pra mim. Eu tô na guerra, sou prisioneiro. Tô prisioneiro, tô na guerra aqui. E aí, um belo dia, me formei. Demorou pra caralho, meu curso ainda se alongou, foi quase 6 meses. Sério mesmo, Sério, cara? pô. Comecei em maio, eu formei em novembro, cara. Cara, eu costumo brincar, se eu soubesse eu voltava no outro ano. No ano depois do meu formou 19, meu formou 3, porra. Caraca, meu irmão. Não tinha nenhuma equipe policial. Começou, cara, o meu foi, pelo menos foi extremamente completo. Fui pra Amazônia, no meu COESP, vim pra Brasília, pro BOP daqui, fiz salto livre durante o curso. Depois que passa é bom, né? É. Aí é bom, né? Mas quando tá lá é muito ruim. E você acha que o fato de ter feito CAT te ajudou ou te atrapalhou? Não, ajudou. Ajudou? Da simpatia, inclusive? Porra nenhuma. Na simpatia dizem que não é bom, né? Acho que não, na simpatia não. Entendi. Aquele que é dado, mais é cobrado, não é isso? Exato. Então, nesse sentido, não, mas assim, pelo menos eu já sabia mais ou menos como era a pegada, né? Claro que é um outro nível, o COESP é outro nível. Mas a própria cultura do batalhão, você já chegou... Exatamente. Já tinha alguns amigos lá dentro, né? E lá, cara, eu só tenho a agradecer e tenho muito orgulho. Um dos maiores orgulhos da minha vida aí é ser sim Catiano e Caveira do BOP do Rio, porque é o que nós falamos, né? Ser operações especiais é um estado de espírito. É aquilo que nós somos, é a nossa essência. Quem não colocar isso no seu coração, quem não viver sobre essa senda como um samurai moderno, cara, ele não é operações especiais. Eu gosto de falar assim, é um código de conduta. Exato. É uma forma como você enxerga a vida, é uma cosmovisão. Isso aí. Não é? É uma visão de mundo, a visão daquilo que você tem como valores, alguns inegociáveis, né? E é isso, cara. Então, até não consigo nem me expressar assim em palavras, porque é um sentimento, é difícil. É difícil a galera entender também, não tem como entender, a verdade é essa. Só entende quem passou, quem não tem como entender. E é uma irmandade, né, cara? É uma irmandade, é quase que os grupos de operações especiais é uma irmandade, né? Eu vou lá, por exemplo, os Caveiras lá do Rio Grande do Sul, queria até mandar um abraço pro pessoal dos Caveiras de Gelo lá, que é outro berço importantíssimo nas operações especiais. A origem do Caveira lá do Rio Grande do Sul foi no BOP do Rio, como a maioria, né? Então, um dos primeiros lá, o Coronel Heitor, teve no Rio de Janeiro, na década de 80. Eu estava vendo isso lá nas placas, né, de formação. Eu fui o segundo, depois do Coronel Heitor, gaúcho que formou lá no BOP do Rio, mas enfim, ele teve lá e formou e de lá levou para o Rio Grande do Sul. Então, o batalhão, a origem lá do BOP do Rio Grande do Sul
é o BOPE do Rio. E, cara, eu chego lá, eu tô em casa, assim como em qualquer outro batalhão. É impressionante a receptividade, a irmandade que se tem nos caveiras por aí. No meu curso do COT tinha um caveira de gelo, né? O 27. 27 formou lá no Rio Grande do Sul. Falou que é tranquilo. Lá também a coisa não é fácil. Inclusive, eles perderam um aluno agora. Meus sentimentos da família. Não sabia, não. Do aluno perdeu agora no curso, faz umas 2 semanas, eu acho, 3. Felizmente, são coisas que acontecem nos cursos, né? Porque o curso realmente ele não tem como, é atividade de risco, né, exato. Por mais que você tome todos os cuidados, e eu tenho certeza que a equipe de instrução tomou, assim como em outros cursos já tomaram, mas nem tudo existe um fator, sempre tem alguma coisa que pode acontecer, né? Claro. E aí, infelizmente, o menino veio a falecer lá. Fica então o tributo aí ao colega. Irmão, vamos lá. Então, formou no COESP. Isso aí, 2012. 2012 e daí em diante. Continuei minha vida operacional, né? O GPI do 13, se não me engano, 14 do Rio Grande do Sul, passou a ser dedicação exclusiva, que isso fez com que a gente ganhasse lá operacionalmente falando, né, uma qualidade operativa e um profissionalismo muito grande, porque é difícil você se dedicar a 2 coisas, principalmente na área tática, né? Nós que sabemos da importância do tripé tático, né? Treinar, dar treinamento e operar. Tu tem que dividir essas tarefas ainda com os afazeres de uma delegacia, por exemplo. E aí, cara, quando o GPI passou para dedicação exclusiva de alguns operadores, né? Ele deu um salto de qualidade monstro lá. E eu tenho muito orgulho de ter participado desse processo. Hoje não estou mais no GPI por motivos políticos, né? Vamos chegar lá. Mas enfim, eu praticamente passei minha vida toda dentro da Polícia Federal no GPI na parte operacional. Então, nós desde não tínhamos nada, fomos ocupando espaços, existia uma SR lá que a polícia se mudou, era um prédio da Polícia Federal que ficou abandonado lá. A SR se mudou em 2004 para um outro endereço. E esse prédio estava lá e, no princípio, aquele do isolamento das forças especiais também, né? De você se separado e o que acontece na força tem que ficar por ali. Claro. A gente, já nessa visão estratégica... Até para aquele sentimento de pertencimento. Exatamente. Todo, né? Saímos da superintendência e montamos nosso cantinho lá. Não tínhamos nada, quebrar parede, pintar tudo. A gente foi indo com passos duros, difíceis, mais um passo de cada vez, sabendo onde queria chegar. E hoje o GPI lá é uma referência nacional. Nós temos casa de treinamento, nós temos uma academia completa, nós temos toda uma estrutura voltada para o grupo que dá não só qualidade de vida, entre aspas, para os operadores, mas também dá qualidade operacional, né, para o grupo. Torna o grupo muito profissional. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas não entendem, principalmente de fora. O cliente dos grupos especiais não é a sociedade de uma forma direta. Claro que sim, a sociedade no final das contas, mas é a própria polícia. Né? Quem é o nosso cliente? É a polícia. Exato. Porque você é demandado pela polícia. Você não é demandado diretamente pela sociedade. Você vai servir a própria polícia. Você vai servir a própria polícia. Vamos fazer uma investigação, tal. A polícia faz uma investigação e vê, mas tem alguns alvos que são mais sensíveis, mais delicados. Aqui nós temos que chamar o grupo especializado, né? Ou o grupo especial, ou o COT, ou o GPI, ou os NEPONs, enfim. Dependendo da missão.
E aí é isso, né, cara? Assim como nas PMs também, né? O cliente é a polícia. O cliente do BOP é a polícia. Tem uma crise com refém lá. Poxa, a polícia, o ordinária chega, uma crise, opa, chama o BOP. Maneiro. E vocês montaram um curso também próprio de vocês lá, né? Como é que foi isso aí, cara? Na verdade... Que curioso. Não é bem um curso, né? É um estágio. Um estágio, Porque tá. o que acontece? Os CTIs feitos aqui em Brasília, no COT, que formam os operadores do GPI, essa é a formatura e a formação oficial, né? De fato, dos operadores. Mas nós notamos, como existia uma demora, e às vezes por questões orçamentárias e tal, o departamento demora a chamar, demora a se constituir cursos, às vezes tem ano que tem 2, 3 cursos no ano, tem ano que não tem nenhum. Exato. Nós sentimos a necessidade, porque nós fazíamos a seleção, o que prega nossos normativos internos, né, na Polícia Federal. Você faz a seleção desse operador, ele tem até 2 anos para cursar aqui no Rio. Em Brasília, o CTI. Nós tínhamos uma dificuldade esses camaradas selecionados, que passaram pelo teste psicológico, essa seleção interna dos policiais, que tem o perfil adequado para trabalhar. Que é feita por vocês também. Isso. E isso cada estado faz o seu. Entendi. Nós notamos que esses caras não estavam prontos e aptos a operar conosco. E aí o que aconteceu? Cara, vamos então criar um estágio que... Fazer um alinhamento. Um alinhamento que ali de 15, 20 dias, que habilite o cara, esse policial, a realmente integrar a equipe, né? E aí foi isso que foi feito, cara. Tá no 4º, acho, já lá. 5º, 4º. Até porque fui coordenador a força da corrente corresponde ao elo mais fraco dela, exatamente, né? Então, exatamente. Não adianta... Pô, às vezes é um cara, mas é um cara que vai botar a equipe toda em risco, né? E pelo menos lá no Rio Grande do Sul, nossa grande demanda, o que a gente mais faz, né, é a entrada, né? É o CQB, é a entrada tática, é o cumprimento de mandado de alto risco. E aí, vocês também sabem melhor do que ninguém, cara, isso aí a equipe tem que estar muito alinhada e estar em constante treinamento. Primeiro porque é algo extremamente, a gente fala de perecível, né? Tu treina hoje, exato. Daqui a 2 semanas, se tu não fizer nenhum tipo de treinamento de entrada, já... Tem que estar na massa do sangue, né? Na massa do sangue. Sem pensar. E de certa forma, um tanto arriscado por causa dos disparos reais dentro das casas, enfim, tem que ter uma série de confiança de treinamento. Então, esse estágio lá, esse treinamento, ele foi criado justamente para isso. Entendi. Né? Tem uma partezinha... Até para o cara conseguir treinar com vocês. Né? Exatamente. A ideia desse treinamento é o quê? É habilitar o cara no mínimo necessário para operar com segurança com os operadores já formados. Então é isso, faz o estágio, né? Tem a seleção, faz o estágio e aí já começa a operar com o grupo, esperando vaga aqui em Brasília no CTI. Legal. Quando surge a vaga, o cara vem para cá, cursa, e aí ele é operador de fato. Legal. A gente tá mais ou menos de fato, não, de direito. É de direito ou de fato, ô Chaves? Ele já é de fato, né? Vai ser de direito depois de direito formar, depois do CTI, né? Então tá certo. Sim. A gente já tá em que ano aí, Coruja? Da tua história? 2014. Tu formou no COESP em 2014, 12 formei no COESP. 10 anos de COESP, inclusive. Aí 14 foi dedicação exclusiva no GPI. Você ajudou a reconstruir ali. Isso aí. Aí fiquei operando no GPI, diversas missões, né, cara? Uma experiência de vida, assim, extremamente... É aquilo que a gente fala, né? A polícia tem lugar para todo mundo, exato. Né? Tem lugar para todo mundo. Todos os perfis. Inclusive para você que está nos assistindo e é feio. Você pode se esconder nos porões da Polícia Federal, no arquivo morto, não é isso? Brincadeira, rapaziada. Os feios têm vez também, né?
Não é à toa que estamos aqui. Tem nada a ver, exatamente. Pô, a polícia não escolhe beleza, não. Não é concurso de beleza. Mas já no Instagram, não sei se vai fazer tanto sucesso. Se for muito feio, vai ficar ruim, né? Vai ter que pagar uma Mas tem gente que gosta também. Vai ter que pagar uma embusteiragem diferente lá. Vai ter que. Maneiro. E nessa época, já começou a acontecer política na tua vida, cara? Como é que surgiu essa Não, nossa? cara, não. Aí, assim, eu fiz... 2014, tivemos nos grandes eventos, né? Tivemos a Copa do Mundo e 16, se não me engano, 16, né? Foi as Olimpíadas. Foi 16. Teve todas aquelas outras atos preparatórios de outros eventos, Copa das Confederações e outras que tiveram. E eu participei de praticamente todas. Uhum. E foi extremamente positivo, né? E a gente costuma dizer que a polícia é do luxo ao lixo, né? A Polícia Federal. Exato. Às vezes tu tá... E GPI é isso. Tá com o pé no barro lá numa reserva indígena, sei lá onde não tem nada, nem sinal de internet, não tem nada. E no outro dia, às vezes, tu tá numa conferência mundial com outras autoridades, fazendo a segurança do primeiro-ministro de algum país aí. Falei isso com o George, o último convidado aqui. Falando exatamente isso, cara, que é muito interessante. É isso muito aí. legal. Isso é uma experiência de vida, assim, que você também agrega do Brasil, né, cara? Porque nós somos os guardiões da nossa Constituição e da nossa pátria. E nós rodamos esse país de norte a sul. Então nós temos uma vivência que muitas pessoas não têm. Exato. Então, às vezes, o camarada vem e fala contigo, mas lá não sei onde, lá no Pará, não sei. Tu entende aquele sentimento daquele cara falando, porque você já teve lá, já pisou lá e entende como é a cultura e como aquelas pessoas pensam. Isso é uma parada muito interessante, é uma coisa muito... Você fica menos sujeito a narrativas, porque você já Também. foi lá e viu a realidade. Exatamente. É diferente. Então, quando você vai, por exemplo, numa operação acolhida lá em Pacaraima, que você vê, e você vê na pele aquelas pessoas, aqueles venezuelanos, saindo de lá, fugindo do seu país, né, cara, chegando assim... É diferente de ouvir as pessoas falarem, ou ver pela televisão, né? É diferente, você sente aquele clima, Isso é um exemplo, né, que eu dou. Mas enfim, aí no GPI fez muitas missões, né? Muitas entradas, muitas missões maneiríssimas, assim, de planejamento, de fronteira, de atuar na fronteira, de ter momentos difíceis, de assalto a banco, de troca de tiro, enfim. Coisas da nossa rotina, da nossa realidade, né? Que algumas pessoas não... Só quem passa não consegue entender. né? Mas, antes da gente entrar na política, vamos falar de instrução. Você está dando instrução na NP? Como é que foi? Assim, de instrução dentro do DPE? Qualificação você tem? Dentro da Polícia Federal, aí fiz alguns cursos, né, diversos cursos, e tive a oportunidade de fazer o curso para professor de abordagem da Academia Nacional de Polícia. CEOP lá. Isso. O meu curso, se não me engano, foi em 2015, eu acho. Nem lembro mais. Tanto curso que eu não lembro mais mesmo. Mas eu acho que foi 14 ou 15 por aí, não lembro. Fiz o curso. E aí vim para a academia dar aula. Uma grata satisfação estar na academia dando aula. Contribuindo com a formação de novos policiais, né? E aí cada um vem e coloca um tijolinho, né, cara? A gente costuma dizer que vem eu com a minha experiência, vem tu com a tua, o Arlota com a dele, enfim, os professores que estão de todos os cantos e recantos desse país para colocar um tijolinho naquele castelo daquele policial que está se formando ali. Isso eu acho que é o fechamento do ciclo de qualquer operador, né? É treinar, dar treinamento e operar, ou seja, tu pega e tu tá falando ali coisas que tu já fez e tu tá passando, tu tá dando treinamento, ou seja, tu tá fechando o ciclo, tu tá formando os novos, aqueles que virão e porque daqui a pouco nós nos vamos, né? Tá deixando o legado de verdade. O legado, né? exato. E
E é isso, para mim é extremamente gratificante isso aí, né? Ensinar é gratificante, né, cara? Demais. Aprender 2 vezes. Demais. Enfim, é muito bom tu passar aquilo que tu tem como... Porque cada um, nós tava falando, cada um tem sua história de vida, né, cara? E dentro da polícia, cada um faz a sua história. E nenhuma história é melhor do que a outra, não. Cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua, conforme seu caráter, seus valores e tal. E isso que é legal, né, cara? Isso que é legal. E aí tu repassar isso para aqueles que estão começando a sua vida, né? Policial, operacional e na carreira, é extremamente gratificante, cara. E é maneiro que isso que você falou, essa história de vida e tal, talvez, só fazer uma suposição, né? O pessoal que é mais jovem, talvez entenda assim que um bom policial ele vem de uma operação boa, né? Então assim, tipo assim, o Coruja está aqui não é porque ele tem uma ou 2 operações paradigmáticas, é porque você se pautou uma conduta desde o início de uma forma constante durante toda a tua carreira até agora, né? Então assim, é um se comportar constante, independentemente de operação. As operações são meras consequências do trabalho. O trabalho é esse, né, cara? Exatamente. Tá de fora acha que, pô, aquela operação, o cara tava... assim, né? E não se enganem, pessoal. Não se enganem. Todo mundo sabe quem é quem dentro da polícia. Perfeito. Então, assim, Zé Barbosa, diversas pessoas que passaram por aqui, que são referências. Poxa, o Zé é uma referência aí, dá aula lá na NP também. Então, o Arlota aqui, o Chaves, no meu CAT em 2009, eles foram meus instrutores lá. O bicho nem lembrava direito. Me meteram a porrada, pô, situação de aluno lá, pô. Meteram a porrada na pista de luta lá, na instrução de combate corpo a corpo. E é isso, cara. A polícia, ninguém se engana. Todo mundo se conhece. Então é isso. Cabe a você fazer a sua história lá dentro ou não, né? Exato. Tem gente que não, que quero ficar no meu cantinho, o cara passa 30 anos num plantão, tudo bem, é dele, mas o que eu quero dizer é o seguinte, poucos o conhecem ou poucos conhecem sua história ou ele não fez história na polícia, né? Exato. Passou em brancas nuvens, como fala. Em brancas nuvens. Em Plácido Repouso adormeceu. Exatamente. E essa, cara, é justamente uma das nossas missões que nos, né, motivou a botar a cara nesse projeto aqui, que não é uma coisa fácil, não foi fácil. Porque a gente viu, né, hoje o fenômeno da internet e tudo. Então, nós temos muitos policiais hoje nas redes e tal. E eu não estou fazendo nenhuma crítica a isso. Só que quem está de fora não consegue julgar quem é quem pelo Instagram. Isso, né? aí. Enquanto que nós sabemos quem é quem. Todo mundo aqui sabe quem é quem, né? Então a nossa ideia foi justamente essa. Cara, a gente precisa mostrar quem é de verdade, né? Então a gente, de forma alguma, está querendo dizer que quem não veio aqui não é de verdade. Porque a gente não tem condições de conhecer e nem muito menos trazer todo mundo que é de verdade. Mas os caras que estão aqui são aqueles caras que nós sabemos que são caras que têm história, têm lastro para estar aqui. Sacou? Eu queria até, nos bastidores, nós estávamos falando ali, né, parabenizar vocês aí, porque o Diário da Honra, cara, é de extrema importância, justamente pelo que tu falou, que é trazer histórias reais de pessoas reais e que, muitas vezes, como nós somos os soldados anônimos, heróis anônimos da sociedade, como fala a canção do Bop, Guerra Sem Trégua, Heróis Anônimos. Nós somos heróis anônimos da sociedade, cara. As pessoas, com o Diário da Honra, você traz luz e tu dá voz àqueles que sempre defenderam a democracia, a pátria, os valores corretos, o que é justo e o que é certo, buscando uma sociedade melhor para todos. Exato. E que até mesmo dentro das polícias, pelo fato de sim sermos heróis anônimos, não se tem, não se, como é que é, não se dá
não se individualiza, não se dá a voz àquela, porque é o conjunto, é o corpo, né, cara? É Exato. o corpo. É o corpo, né? É o corpo que aparece, ou seja, a instituição. Mas quem faz a instituição São homens. são mulheres. homens. E os homens de verdade, os honrados de verdade, é que carregam a polícia nas costas. Exato. Em qualquer lugar, né? Então é isso, eu acho que o programa aqui é muito importante, né? Já trouxemos vários caras aqui, o Feinho já esteve aqui. Então, Não, Feinho não. o Feinho não veio. Feinho tá enrolando, tá enrolando. Falou? Tá enrolando. Feinho não veio ainda. Tá enrolando. Mas, poxa, teve o Ayub, teve o Zé, teve o Dudu. Cara, quem mais Agora ele veio sentiu a outro dia aí? carga. Agora o Feinho sentiu a carga. Eu liguei pra ele hoje, pô. Teve uma Sentiu a galera já aqui extremamente... Que são pessoas que a gente sabe da sua história, né, cara? Então, assim, vocês estão de parabéns. Eu queria vida longa ao Diário da Honra. E se Deus quiser aí... Teremos. E a gente tem uma missão que transcende isso também, que até é bom que a gente já entra no campo da política, né? O que acontece, cara? No mundo de hoje, existe essa guerra da informação, né? A guerra da informação, e além da guerra da informação tem uma guerra cultural, tem uma guerra política, né? Tem, assim, o sistema, ele é a guerra simétrica ali. Então, hoje em dia tem a guerra de narrativas, né? Que é a guerra de informação, enfim. E a gente precisa começar a ocupar espaços relevantes, né? Em todas essas dimensões dessa guerra. E o Diário da Honra, ele entra num espectro cultural, né, cara? Hoje em dia a gente tem jovens que poderiam estar assistindo um monte de besteira e estão assistindo o Diário da Honra. E estão assimilando esses valores aqui, que a gente não precisa ficar doutrinando ninguém. A gente simplesmente conta a nossa história e o cara, que legal, né? Conecta e a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha de longo prazo, né? Influenciando essas pessoas. Então, essa é a segunda missão nossa, né? Mostrar que é de verdade e servir de referência para essa galera. Então a gente está nessa guerra cultural. Mas, além dessa guerra cultural, tem também a guerra política. Sim. Né? E que as coisas não estão separadas, né? É uma coisa assim, né? Então, a gente estava conversando isso ainda há pouco também, né? A gente precisa ocupar esses espaços, né? E você é um cara que está fazendo isso lá. Né? Como é que aconteceu essa virada de chave aí, cara? Vamos lá. Então, estava no GPI até 2020, né? Fiquei aí praticamente como eu falei, minha carreira toda na Polícia Federal no GPI, no grupo tático. Cara, diversas missões, enfim, já tinha feito muita coisa dentro da polícia. E aí começou a despertar com a ascensão da direita, do conservadorismo em 2018, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Um dos deputados eleitos, deputados federais, era do Rio Grande do Sul e nosso colega. Até queria mandar um abraço ao deputado Sanders, meu amigo, cara de conduta ilibada, um cara sensacional. Então, assim, o Sanderson foi eleito no Rio Grande do Sul por ser policial federal também e, claro, pela nossa instituição, nossa casa, nossa história, pela história dele, enfim. E aí o Sanderson, nesse meio político, né, e eu comecei a me inteirar mais e a despertar, eu acho que como a maioria dos brasileiros, né, começou a se interessar mais pela política. E aí eu faço um retrospecto. O meu pai era envolvido com política, né? Eu perdi meu pai com 16 anos, mas eu lembro muito bem dessa parte, né? Meu pai foi subprefeito, não prefeito, subprefeito, ou seja, um cargo em comissão de indicação do prefeito para cuidar de uma micro-região dentro do município. Entendi. E eu cresci com isso, lembro disso, talvez tenha vindo daí meu veio político também. E aí eu comecei a retomar isso. E aí o Sanderson, um belo dia, me falou, cara, tu tem, por que tu não te candidata? Né? Porque a minha curiosidade vem, cara, porque você nunca foi um cara midiático. Você falou muito dos Heróis da Música, você sempre foi um cara muito discreto. Exatamente. Eu não tinha nem rede social, cara. Você sempre foi muito discreto. Não, nem rede social eu tinha, né?
E aí, como fazer isso? Que nem rede social eu tinha. Eu não tinha rede social, cara, 2020. Exato. Eu também não. Eu queria com o Diário da Honra também. E aí, bom... O Sanderson me descobriu? Me descobriu, me deu uma luz, né? E aí também, lá no Rio Grande do Sul, um deputado, na época deputado estadual, hoje deputado federal, foi inclusive o mais votado agora nessa eleição no Rio Grande do Sul. Ajudei ele, dei a minha contribuição para que ele fosse eleito também. Tenente Coronel Zuco, tenente do Exército Brasileiro, eleito deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul, em 2018. Uau. E ele também foi um incentivador, era alguém que eu me espelhava, né? Porque trazia as minhas bandeiras. Um cara, ele foi paraquedista, ele é paraquedista, né, do Exército. Então, um cara que eu nutria respeito, carinho e admiração, como o nosso colega, o Santos. E aí isso foi me despertando, cara. E aí conversando com uma pessoa, com outra, tivemos algumas conversas junto aos grupos de operações especiais, aos Caveiras, com o Pacola, Tenente Coronel Pacola, que é vereador lá no Mato Grosso também, um abraço. Cotiano também. Cotiano, Caveira de Gelo. E aí, o que acontece, cara? Existe a teoria da árvore do problema. Não sei se já falando sobre isso aqui. Vamos pegar um problema. Vamos pegar, sei lá, tráfico de drogas. Né? Nós temos a árvore do problema, tráfico de drogas. Essa árvore do problema, como é que nós combatemos ela? Ela tem as raízes dela, ela tem o caule e ela tem a parte de... A copa ali, né? A copa, as árvores. Né? E algumas pessoas... Bom, aí, vamos lá. Onde a polícia atuaria? A polícia atua na copa. Ou seja, cortando, retirando os frutos daquela árvore, podando aquela árvore. E algumas pessoas falam, pô, mas não combater o tráfico de drogas, nesse exemplo, é enxugar gelo. Não é enxugar gelo não, parceiro. Porque se você não poda essa árvore, ela cada vez se alastra mais. Exato. Então, essa é a teoria da árvore do problema. As raízes seriam a origem, a educação, toda essa parte, né, de início. Educação nas escolas, educação das pessoas, essa problemática, principalmente da educação, né, o que origina a árvore do problema. E o caule é o campo político. É o que faz o elo com a parte de cima da árvore com a parte de baixo. Né? Por isso que a política é importante. E por isso que nós temos que tomar esses espaços. Por quê? Justamente por causa disso. Para você poder atacar, não só, aí você consegue atacar a raiz. A polícia em si, ela vai atacar só a copa da árvore. Então, assim, segundo a árvore do problema, não conhecia essa teoria. Nós, no Diário da Honra, estamos atuando na raiz, na cultura. Exatamente. Enquanto que a política já seria o caule. A política seria mais ou menos isso. E a polícia já está... Porque a política, ela irradia tanto para cima como para baixo. E aí, você tem que botar bons representantes ali para que você consiga mudar alguma coisa, né, cara? Então, assim, eu me despertei para isso, comecei a criar minhas redes sociais, né? Tive ajuda de alguns amigos, não sabia nem mexer. Um abraço ao doutor Tiago. Tiago, inclusive o Tiago é um cara bom para trazerem aqui também, viu? Ele é médico, ele é médico de combate da Core, da Core não, desculpa. Da Core é o Leandro, ele é muito amigo do doutor Leandro. Mas ele tá na Força Nacional aqui agora. Ele tava no BOP lá do Rio Grande do Sul. Vamos pegar o contato dele aí já. E é uma referência na parte de APH tático. Tava agora lá na França, num simpósio lá, num seminário, enfim. É um cara referência nessa área aí, porque é uma área também... Temos poucos médicos que gostam, né, dessa parte. E é um cara legal de chamar aqui. Mas, enfim, me ajudou bastante nas redes. E aí, cara, eu levantei a bandeira do conservadorismo no município, da direita conservadora, que eu acho que ainda está em estágio
inicial nesse país, né? Mas que tomou, com a eleição do Bolsonaro, tomou uma grandeza de voz que não existia. Nós ainda estamos aprendendo a militar, digamos assim, Exato, né? a se organizar, mesmo, né? a fazer a guerra política. E aí foi isso. Aí fui eleito pela bandeira conservadora no município, né? Porque o que acontece? O município é um microcosmo do que acontece no Brasil. E lá, a Câmara de Vereadores, ela representa 100% daquela sociedade, daquela cidade, né? 100%. E eu fui eleito por uma parte da sociedade que gostaria de se sentir representada dentro da Câmara. Representada lá dentro. E eu, graças a Deus, eu acho, né, tenho feito um bom trabalho lá, tenho representado bem, sim, dentro das minhas possibilidades, a direita conservadora no município, daqueles que me elegeram, que acreditaram em mim, acreditaram que eu poderia fazer diferente, levantar as bandeiras que nunca tiveram voz dentro do município. Por exemplo, eu criei lá... O vereador, ele tem... as pautas são limitadas, porque tem questão de... Tu não pode, por exemplo, propor projeto de lei que onere o município. Então tem algumas nuances. Além da competência do município já não ser muito grande, né? A União e tal, ainda tem as restrições aí dos poderes. Isso né? aí, um dos meus projetos lá, eu criei a Semana do Atirador no município. Então, criou uma polêmica lá e tal. Legal. Lá criou uma polêmica, pra tu ver. A Semana do Atirador, bicho. Por que não? Claro. Então, os clubes de tiro hoje no município, até queria mandar um abraço aos clubes lá. Meu amigo Nilo, da X-Guns, ao clube do Daniel lá, o Perdigueiros, ao clube Taura lá, do nosso amigo Piveta, e a um clube caça e pesca mais antigo da cidade, lá na figura do Luiz. Cara, eu criei a Semana do Atirador lá. E peguei 3 de agosto, que é o dia do tiro esportivo, e que muitas pessoas não sabem, a primeira medalha olímpica do Brasil de ouro foi no tiro esportivo, com Guilherme Paraense. E aí, eu criei isso, essa semana, pra quê? Pra dar voz e luz à prática do tiro, pô. Porque é uma prática extremamente saudável, entendeu? É um esporte, pô. É um esporte. Quem vai no clube de tiro vai buscando. É o cara totalmente legalizado, é o cara que tá lá buscando, sim, proteção e treinamento para, se caso preciso, ele possa utilizar o seu armamento para repelir uma injusta agressão, né? Seja da sua família ou seja sua. Enfim, e a semana é para desmistificar essa coisa do tiro, entendeu? E aí eles fazem diversas atividades, foi muito bom. Fizemos já lá nessa semana que passou, esse ano que passou, fizemos algumas atividades nos clubes. O ano que vem, agora nós vamos fortalecer mais ainda. Então, assim, foi uma das coisas que eu fiz para dar voz aos nossos. Outra foi uma denúncia, por exemplo, de linguagem neutra num projeto cultural lá, entendeu? Com dinheiro público não, né, bicho? Quer falar todos, fala onde quiser, mas não com dinheiro público. E assim a gente vai seguindo nessas pautas, né, cara? A questão da guarda municipal, local, tenho ajudado. Através do Sanderson, nós conseguimos uma emenda. Eles não tinham arma de eletrochoque lá, Spark. Estão recebendo agora. Legal. Que é de extrema importância, porque eles estão sempre na rua e estão... Cara, o que eles pegam de Maria da Penha é impressionante. E a guarda lá do meu município é bem qualificada, né? Uma das mais qualificadas do estado. Tem 200 e poucos homens, é bastante. Tem mais do que a PM, que lá chama Brigada Militar, no município. Legal, cara. Então, assim, eles merecem, os caras merecem ter uma voz lá dentro. E eu, graças a Deus, conseguimos também articular lá para que eles recebiam um risco de vida de 30%, e agora até o final dessa legislatura vai passar para 90% o risco de vida deles. Eles estão levando 20% todo ano a mais. Então, eram 30%, o ano que passou foi 50%, vai progredindo 20% a mais para eles, entendeu?
Que mais? E a minha principal bandeira, né, cara, que eu fui eleito por ela, que era levar a primeira escola cívico-militar, atacando daí a árvore, as raízes do problema, levar a primeira escola cívico-militar para a cidade, para Gravataí. Claro que isso, por ter apoiado o prefeito, o atual prefeito, né, sem o prefeito, que é o dono da caneta, ninguém faz nada, que é um cara também da minha confiança, um cara extremamente austero e qualificado. Nós somos a 4ª economia do Estado, então não é pouca coisa, nós temos muitas responsabilidades. Né? 4ª economia do Estado. Nós perdemos para Porto Alegre, Caxias e Canoas. Depois é Gravataí. E a cidade, ela vem num boom crescente lá justamente por causa disso. Né? Foi colocado um legislativo responsável na última eleição, um prefeito responsável, que trabalha com austeridade, que tem as contas em dia do município. E aí, voltando ao meu gancho, né, levantei a bandeira da escola cívico-militar, juntamente com o atual prefeito, na época então candidato, que também é de direita, conservadora, já se declarou, inclusive. E aí, ganhamos a eleição e trouxemos a primeira... Está em fase final de implantação, né? Legal. Já temos os militares na escola, faltam alguns detalhes. O uniforme ainda não chegou, mas está em vias de. O prefeito investiu quase 4 milhões na escola, porque o que acontece? O projeto cívico-militar, você pega uma escola que já existe, ela não é uma escola militar, ela é um modelo compartilhado, né? Misto. Tu pega uma escola que já existe no município, de preferência uma escola em alta vulnerabilidade, né, que foi o caso. Eu peguei uma escola numa região periférica da cidade. Complicada, vamos dizer assim. Né? Exatamente. De uma região periférica, onde as crianças são aquelas que o pai está preso, não tem pai, ou não tem mãe, ou a mãe, ou está na drogadição, algum dos pais, enfim. E você transforma aquela escola em cívico-militar. De que forma? A grosso modo, da sala de aula para dentro com os professores. O mesmo conteúdo que é dado ali é dado em todas as escolas do município. Mas da sala de aula para fora com os militares. Quem são esses militares? Policiais militares aposentados, ou seja, não é qualquer um, é o cara que já tem uma carreira, que já passou, que já tem uma expertise de vida e que está menos de 5 anos aposentado, que você faz um processo seletivo, capacita ele, faz um convênio com o governo do estado, e aí entra a lei do deputado estadual, que hoje é deputado federal Zuco, que fez essa lei lá no estado, porque tem também a lei federal do governo Bolsonaro, mas essa que nós colocamos lá é de uma lei estadual. Você capacita esses profissionais, né, que já são, passam por um processo criterioso de escolha, né, ali na escolha tem que ter alguma passagem por algum órgão de ensino e tal. Entendi. E aí você coloca esses militares para dentro da escola, cara. Para organizar os alunos. E aí como é que eles trabalham, né? Eles, manhã, formatura, hino, organização, e tu muda todo o ambiente escolar. Ordem unidazinha ali. Ordem unida básica. Né? Cada brado. E assim tu vai criando essa cultura, né? Não chegaram os uniformes ainda, mas com a chegada dos uniformes, toda a questão meritocrática, de nota, enfim. Então, assim, mudou. O uniforme é muito importante. Cara. Exatamente. Ele vai se sentir diferenciado, vai ver que ele é forte. Mudou a escola, assim, mudou sensivelmente, né? E aí, o grande lance do projeto, cara, que eu acho de extrema importância, é o seguinte: nós estamos democratizando o ensino militar. Por quê? Hoje, para você entrar numa escola militar, num colégio militar, você passa por um processo seletivo, um concurso dificílimo para aqueles meninos, para aquelas crianças. E, obviamente, quem tem mais condições são os que passam no concurso e conseguem entrar. Com as escolas cívico-militares, com a escola cívico-militar, você democratiza esse ensino para aquelas crianças que realmente precisam. E nunca teriam condições de passar. Que nunca teriam, porque elas não têm uma estrutura familiar, cara. Elas muitas vezes, às vezes, não têm o que comer em casa.
E são as que mais precisam dessa disciplina, né? Exatamente. Elas não têm um modelo de referência, de referência para seguir. E ali ela vai ter a monitora lá, né? A Sargento Garcia, por exemplo, que está lá na escola. Um abraço, Sargento Garcia, um abraço ao Sargento Sanguinetti e um abraço ao Tenente Gilson, os três que estão lá, monitores, né? E aquela menina, ela vai ter uma referência, ou aquele menino vai ter uma referência que muitas vezes ele não tem nem em casa, cara, entendeu? Tudo é referência. Exatamente. Aí, volta a nossa missão aqui, para mim, é uma missão de vida, foi algo que eu tenho muito orgulho. O prefeito já sinalizou que quer colocar outras dentro do município. E assim, é um grande projeto. E o grande detalhe é o seguinte, cara, a escola cívico-militar, tu não precisa colocar teu filho lá. Ele é mais um modelo, né? É mais um modelo. É um modelo que trabalha não só na parte... Bom, trabalha em 2 eixos, né? Que é o eixo de ensino, ou seja, o eixo de conhecimento, e o eixo atitudinal e de valores. Então são 2 eixos que hoje se perdeu muito. Com a desagregação das famílias, por uma série de motivos, né? A escola cívico-militar, ela retoma isso. E alguns acham, não, mas é uma escola que vai doutrinar. Negativo. Escola cívico-militar, ela não doutrina ninguém. Você cultuar a sua bandeira, isso não é doutrinação. É meramente disciplina. Disciplina é liberdade. Exatamente. Simples assim. E outra, o pai é livre para não colocar lá na escola. Não existe processo seletivo para colocar, ou seja, a escolha, o critério de escolha é o critério o mesmo das outras escolas, o critério da SMED. Então, assim, o projeto é fantástico. Outra coisa que não falei, mas essa escola em específico é a primeira escola cívico-militar rural do Brasil. Tem mais isso. Trouxemos a primeira escola cívico-militar rural do Brasil. Por quê? Obviamente, eu me criei num sítio e essa escola fica perto do local onde eu me criei. Mas esse sítio, a cidade, como é uma cidade industrial, Gravataí é uma cidade industrial, ela tem muitos bolsões de pobreza em regiões periféricas, que acabaram invadindo o campo. Então hoje, essa escola ela fica numa região de extrema pobreza, numa das pontas do município. E aí as crianças que vão para lá, geralmente são as crianças que às vezes não têm o que comer em casa, cara. Vão comer no colégio. Vão comer na escola, entendeu? Então assim, essa foi a primeira, se Deus quiser, até a próxima vez que eu vier aqui já teremos outras, se Deus quiser. Mas foi isso, cara. Então a política é isso, cara. Ela é transformadora de vida. E eu acho que a boa política, se você... Existem valores nossos que eles são inegociáveis, independente de onde você esteja. E assim tem que ser dentro no campo político. Se você tem teus valores inegociáveis, tá tudo certo, entendeu? Tudo que for dentro do jogo republicano, conte comigo. É o que eu falo. Agora, que não for republicano, nem fala comigo, nem fala. Melhor eu nem ficar sabendo. Eu achei muito interessante quando você falou, cara, da tua bandeira, do conservadorismo e tal. Você falou muito em conservadorismo, né? E eu vejo, assim, muitos policiais se candidatando, não com a bandeira do conservadorismo, mas a polícia, defender a polícia. Cara, esse negócio de defender a polícia por si só não quer dizer muita coisa, né? Porque a polícia é um braço armado do Estado. E ela vai fazer o quê, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que defender valores, não necessariamente a instituição, né? Porque acaba que o gestor da instituição acaba dando a voga que aquela instituição vai atuar ali, mais ou menos, né? Então, você falou de valores conservadores e eu, cara, me identifiquei na hora ali. Cara... Ninguém quer um Estado policial. Exatamente, né? Eu acho que o que nós estamos vivendo aí, né? Por que as pessoas estão se manifestando em frente aos quartéis e não em frente ao Congresso? Né? Porque realmente a gente veio de nós estamos vivendo um momento muito complicado e as pessoas elas
se sentem abraçados pela uma das instituições mais competentes e sérias do Brasil, né? Que são as Forças Armadas, né, cara? E realmente o que tu disseste, por exemplo, pô, tu pega aí um estado, né? O comandante-geral ele tá subordinado ao governador do estado. Então é complicado no sentido de acho que quando tu te candidata e quando tu vira parlamentar, tu tem que defender quer dizer, tem que defender. Tu representa uma parcela da sociedade, né? Tem que defender teu eleitor. Exatamente, aquele cara né? que pensa como você. Exato. Esse cara. Na verdade, como não tem como todo mundo governar um país, um município, uma cidade, essas pessoas elegem representantes para falar, para terem voz lá dentro. Exato. Aquilo que eles não conseguem dizer, o que eles queriam dizer, eles querem que você diga, o que você faça, pelo que você briga, entendeu? Então, assim, eu fui eleito pela direita lá no município, justamente para brigar pelos valores da pátria, da família, né? Daquilo que é certo, daquilo que é honrado, das nossas liberdades. E eu acho que é por aí, entendeu? Porque nós moramos e vivemos são nas cidades, né, cara? Então é lá que as coisas acontecem. Então é de extrema importância, sim, porque o vereador de hoje, o prefeito, amanhã ele pode estar aqui em Brasília, né? Por que não? Como deputado, né? Então é isso, eu acho assim que continuando essa história, né? As redes sociais, elas são muito importantes, né? Justamente para que essas pessoas, nós, tenhamos voz e que as pessoas conheçam as nossas pautas, saibam como nossos valores, como nós trabalhamos, para que eles tenham um livre-arbítrio da escolha e da melhor escolha, né? Eu acho que a democracia é isso aí, cara, é a liberdade. Tenho muito orgulho de estar hoje, estou vereador, né, que eu falo. Eu sou policial. Sim, perfeito. Seremos sempre policiais. O que eu acho interessante é a pauta da segurança pública, né, cresceu muito nos últimos anos. Sim. Então, primeiro eu acho, isso é uma opinião, né, eu não sou analista político nem estudioso do assunto, só um interessado. Primeiro porque a insegurança realmente aumentou exponencialmente, não dá mais para disfarçar, né? E segundo, porque eu acho que existe assim, a inversão de valores está tão grande, mas tão grande, que as pessoas estão buscando uma instituição que represente a lei e a ordem, assim. Então, assim, estão abraçando a polícia como se, cara, é quase que uma demonstração de que não estou aguentando mais isso aqui, né? Eu preciso de uma referência. Se agarra na instituição policial, nas Forças Armadas e tal, né? Muitos candidatos agora foram eleitos, né, no Congresso, oriundos da segurança pública, justamente por causa disso, né? Não só da segurança pública, mas também das Forças Armadas. Porque eu acho não, né? É aquilo que nós estávamos falando, né, cara? São instituições que têm credibilidade, que são sérias e que cultuam os valores que a maioria da nossa sociedade também cultua, poxa. Perfeito, compartilha dos mesmos valores. Que é honestidade, Claro, existem policiais tortos, claro que existe, como existe em qualquer lugar, juiz, promotor, político, né? E a nossa política, assim, por muitos anos... Nem todos os policiais são conservadores. Também, né? Existe um outro lado. O cara ser policial não quer dizer que ele é o cara que você... Meu irmão, é isso que queria chegar. Um deputado, era vereador, virou deputado estadual lá, que ele é policial antifascista. Então, é isso que eu queria chegar. Às vezes o cara, eu sou policial, meu irmão, tá bom, mas não vou votar em você só porque você é policial. Eu vou votar em você por causa dos valores que você defende. Exatamente. E por isso que você me chamou a atenção quando você falou do conservadorismo. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção, né? É isso, não necessariamente é o policial, né? Tem muito policial aí que está se aproveitando desse momento para vender um peixe que não, na minha opinião, não cheira bem, entendeu? Sim. Cheira bem. Se o cara... Ou
que tem uma parcela da sociedade que se identifica mais com as pautas de esquerda também, né? Por exemplo, esse que foi eleito lá, cara, só que é meio que eu não consigo compreender, né? Como é que ele é policial e quer o fim da polícia. Então é uma coisa... Ele é quase como um homem-bomba, ele entra lá, quer explodir a porra toda. Pô, policial que não quer saber da polícia. Então vai embora, pô. Pede pra sair. Eles provam pra polícia pra quê, então, pô? Policial que não quer polícia armada, que não quer... Enfim. É complicado. Mas é isso, cara. Então, assim, eu tô lá, né? Mas não deixo de ser policial, né? E... Vereador é um cargo que acumula, tendo compatibilidade de horário. Aí, isso foi uma coisa que eu não falei, né? Com a eleição, e aí eu fui eleito, eu acabei que não compatibilizou mais com o GPI, porque o GPI é um grupo tático que está em pronto emprego, né? E como é que iria fazer? Eu precisaria de uma rotina mais certinha. E aí eu fui para uma... previsível, vamos dizer assim, né? Mas com esse veio operacional, né, que não adianta. Vamos entrar naquela história lá do... Vamos, mas com esse veio operacional, eu vim para... Aí eu me recoloquei, né, tive convite, claro, e virei a gente chama de gerente administrativo, né, de uma base operacional, que é os nossos GISes aí, né? Ah, que maneiro, cara. Não sabia não. Eu virei gerente administrativo justamente para poder tocar compatibilizar tudo. Compatibilizar, porque daí eu consigo fazer meu horário lá e realmente o GISe precisa de muita coisa, né? Pra quem não sabe, os grupos de investigações sensíveis aí Brasil afora, eles... A gente fala muito de GIS aqui, a gente fala muito de GIS aqui. Eles trabalham muito com essa parte, né? Com a investigação... nessa parte sensível, mas eles precisam de um apoio à retaguarda muito grande também. Tem que ter meios para trabalhar. Exato, né? Meios, não só de diárias, enfim, uma série de coisas, veículos, manutenção, troca, não sei o quê, vai viajar, vai não sei o quê, precisa de uma história cobertura, precisa de alguma coisa. E aí, eu tive esse convite e estou muito feliz lá, cara. Estou lá no GIS também, entendeu? Consigo tocar tudo. Um abraço aos irmãos lá do GIS, inclusive lá tem vários policiais que eram do GPI oriundos, né? Estão no GIS lá, porque lá no Rio Grande do Sul o GIS e a DRS são juntas. Então, na verdade, não existe a lotação GIS, mas existe a lotação DRE. Eu tô na DRE, né? Entendi. Combate a entorpecentes, mas... Então você tá como gestor operacional do GIS, é isso? Gerente, né? Gerente. É a parte burocrática administrativa. Eu sou o chefe da logística. E como é que o chefe da logística troca tiro? Isso eu queria saber. Tá, mas aí vamos lá. Aí é o seguinte, o ano passado, 21 de dezembro do ano passado, um pouco antes, entrei em recesso na Câmara, meu primeiro recesso, né? 2020 eu me candidatei, 2021 foi meu primeiro ano de mandato. No final do ano, a Câmara entrou em recesso ali em meados de dezembro. Pô, e aí, bicho, surgiu uma missãozinha. Uma missão, né? A pessoa, pô, tu quer ir pro Rio e tal? Eu falei, só se for agora, meu irmão. Tô de bobeira aí mesmo. Tá em recesso lá, vamos pro Rio. Vamos ficar um mês lá no Rio e vamos operar lá com a rapaziada. Aí, cara, cheguei no Rio, ficamos 2-3 dias de Rio de Janeiro só, bicho pegando lá, operação em cima de operação, fui pra DRE do Rio. E numa dessas, hoje à noite vamos prender o chefe o gerente lá da milícia lá no Rio das Pedras. Quem conhece lá no Rio, né? Favela do Rio das Pedras, a comunidade, não pode mais falar favela, né? Comunidade do Rio das Pedras. E aí fala, não, você... porque quando você fala comunidade, melhora a condição de vida das pessoas, entendeu? Tá. Automaticamente. Mas enfim, era uma região dominada pela milícia. E aí, montamos a operação, né? Pra irmos prender o cara. Nós tínhamos... A inteligência levantou que esse cidadão
estaria numa das vias de acesso da comunidade que o carro ainda entrava, pelo menos passava um carro. Ele estaria entre a comunidade, a rua e num telheirozinho, num gazebozinho do outro lado da rua, e atrás tinha um valão, ou seja, não teria como ele fugir por trás, teria o valão e correr para dentro da favela, porque teria uma rua passando no meio e ele estaria ali. Bom, beleza, foi levantado e tal. A inteligência nos passou que ele estaria ali. Nós montamos a operação, já estávamos pré-agendada e tal. E aí, cara, daí, tipo, fomos meio que a operação, aquelas kamikaze, né, velho? Uber, montamos um Uber, aí foi o colega sentado na frente do Uber, como se fosse o Uber, 2 colegas atrás, o carro um aquário, porque para os caras não sentirem... Sem colete, não dava para botar colete, o meu colete coloquei nos pés, meus pés aqui e o fuzil nos meus pés. Sem nada, assim, aparente, né? Aí, seguinte, bicho, quando tinha que andar uns 300 metros para dentro da favela, nós éramos o primeiro carro, não dava para entrar numa sequência de carros, porque também ia levantar, ia queimar o serviço, ele ia se ligar, e nisso eu tava no primeiro carro, né? Então, para quem tá aqui, o motorista na frente, um camarada atrás e eu ao lado aqui. A minha missão era Você tava atrás do carona. Atrás do carona, não atrás do motorista. O carona é o oposto ao motorista. Sim, sim. Como nós estávamos nesse sentido e o cara tava à esquerda, ele tava à esquerda. O cara tava do lado do motorista e você tava do lado do carona. A minha missão era desembarcar e aguentar o beco na comunidade, para que não viesse nenhuma ameaça de lá. Beleza, tranquilo. Nisso já chegariam os apoios. Aí vamos lá, começam as problemáticas, né? 9 horas da noite, no dia 21 de dezembro, numa comunidade do Rio de Janeiro, vésperas de Natal. De Natal, devia ter umas 1000 pessoas na rua, favela cheio de gente. Mas é aquilo, né, cara? É a realidade do Rio, é complicado lá, realmente é complicado operar lá, muito complicado. Já tive em várias situações lá no Rio, mas nunca tinha tomado nenhum tiro, nunca tinham me acertado, pelo menos, né? E aí, fomos entrando, aí quando a gente começou a entrar, eu senti que tava ruim, cara. Que já tinha um cara com uma moto na entrada. Eu vi aquele pressentimento de que, porra... Começou a ficar estranho, o carro começou a entrar. Aí os caras começaram a se mexer ali. Aí esse cidadão, o preso, tinha uma galera com ele ali, os seguranças dele. Nada de forma ostensiva, porque a milícia não é tão ostensiva assim, né? Teoricamente, a milícia não troca tiro com a polícia, mas... Teoricamente, hoje já mudou bastante, né? Hoje tá narcomilícia lá, estão se falando em narcomilícia, uma série de coisas. Não é mais aquela milícia clássica. Aquela milícia romântica, né? Não Exato, que os caras não traficavam, que a favela era tranquila, que isso aí praticamente não existe mais. E aí, quando desembarcamos, né? Quando os colegas desembarcaram, o motorista e o carona atrás e abordaram esse cidadão. O alvo mesmo. Antes um pouco, os caras mandaram desligar o farol, aquela velha desliga o farol, não sei o que, e atravessaram. Falei, puta, vai dar ruim, pensei, né? E aí, cara, quando eu fui desembarcar pro meu lado, um deles correu pra dentro da viela, atirando de costas, atirando pra todo mundo lado, né? E eu tava abrindo a porta do carro. A minha sorte, cara, foi que... O que acontece? Eu tava aqui, eu me abaixei pra pegar o colete que tava nos meus pés e pegar o fuzil. Que a minha ideia era baixo, abro a porta do carro, coloco o colete e ganho ali, né? Faço a segurança. Aí nisso, tinha uns tiros pra caralho, uns 20 disparos, sei lá. E aí aquilo, né, bicho? Adrenalina e tal, bota colete.
eu senti alguma coisa assim na porta do veículo. Eu tava desembarcando. E aí eu desembarquei tudo. E aí, meu irmão, aí comecei a sentir uma ardência no braço, olhei assim, aí falei, tomei um tiro, fui baleado. Aí começou a pingar sangue já, né? Aí já a gente carrega o torniquete e tal. Aí já meti, continuei ali. Bancou? Banquei, porque é pior, né? A situação. Isso é uma coisa, né, cara, que... até eu falei isso na academia para os alunos. Meu irmão, não existe morrer, não existe... Meu irmão, você vai combater até teu último suspiro, velho. Se tiver que combater. Se você se entregar, se você tomar um tiro e achar que tá morto ou que... Cara, é mentalidade de combate. Não tem essa. Meu irmão, vamos pra dentro. Azar. É isso aí. É o que tem, né, irmão? É o que tem, exatamente. Aí beleza, torniquete e tal. Aí tem aquele zaralho que deu. O cara foi preso, enfim, pegamos o cara. Aí começa uma gritaria de dentro do beco. E aí vem uma criança balhada, né, cara? Junto. Sério mesmo? Com 4, 5 aninhos. Nos braços de uma mãe. Do vagabundo, porque a gente não deu um disparo. O vagabundo correu pra dentro do beco e começou a dar. Enfim, nisso já chega o nosso apoio. Os outros carros que vinham no apoio. Colocamos a criança. Fizemos os primeiros socorros nela, né? Não foi eu, mas os outros colegas lá fizeram. Colocaram lá o adesivo, oclusivo. E aí, cara, hospital, aí já a prioridade muda, né? Policial balhado, criança balhada. Um velho também tomou um tiro na nádega. E depois a gente ficou sabendo, né? Na hora não se identificou isso. Corremos pro hospital. E aí o saldo foi o seguinte, né? O cara foi preso, a missão foi cumprida. Eu tive 2 estilhaços, tem aqui, graças a Deus foi só estilhaço. Fiquei um tempo ruim da mão, mas hoje estou 100%. Não atingiu nada. O médico falou por pouco não desabilitava meu braço. Faltou pouco, mas se pega um certo nervo aqui que ele falou, o braço não fazia mais esse movimento, né? Mas, graças a Deus, o Pai do Céu tá do meu lado ali. A criança, graças a Deus também, o tiro transfixou, ele pegou um disparo direto, mas não pegou nada, não pegou osso, não pegou nenhum local. Entendi. Mas ele, depois de uma semana e pouco, ele teve alta do hospital. E foi isso, cara. Essa foi a minha experiência como vereador. Como vereador, também pra que fui me meter, né, cara? Tem jeito, meu irmão. É o que tu falou, o cara, operações especiais cara, vive isso, tem agora jeito. Minha mulher já falou, ó, não, esse recesso tu não vai pra lugar nenhum. Tirar férias junto vai da tirar polícia. férias. Foi isso, cara. Maneiro. Meu irmão, já meio que caminhando pro final. Isso. Queria abrir o espaço para você, de repente, colocar alguma coisa que não teve oportunidade, que eu te cortei, enfim, o espaço é teu, cara. Não, cara, eu só tenho a agradecer aí ao Arlota, a ti, Chaves. O Arlota já tinha me convidado fazia algum tempo, né, Arlota? Desde o início do projeto, mas por motivos, eu estive algumas vezes em Brasília aqui, mas não consegui, por questão de agenda e tal, não conseguimos ter essa oportunidade, né, cara? Mas hoje estamos aqui e é isso, cara. Eu acho que é essa corrente do bem aí. Quem quiser me seguir lá nas minhas redes sociais é Policial Federal Evandro Coruja, tudo junto. Todas as minhas redes, Facebook, Twitter, tudo é o mesmo nome. Graças a Deus consegui colocar o mesmo nome em tudo. Vamos colocar no rodapé do vídeo, né? Isso aí, Policial Federal Evandro Coruja, né? E lá tem coisas de polícia também, coisas de operações especiais, coisas do meu mandato, enfim, do que eu tenho feito lá no Rio Grande do Sul, do meu trabalho. Então você que é lá do Rio Grande do Sul ou de qualquer outro estado, quiser me seguir lá, tamo junto. E, cara, eu queria, por último, assim, como símbolo, né, simbologia, eu queria deixar o meu pet aqui, que já tá desgastadinho, mas que pra mim significa muita coisa com vocês aí. Top. Que é do
o brevet do nosso GPI lá, né? Do Rio Grande do Sul, que na verdade, de todos os GPIs esse. Mas eu queria deixar aí, até sugiro depois Vamos vocês fazerem um quadrinho aí, né? pra quem vier aí deixar alguma coisa aí, cara. Acho que... Massa. E dizer, cara, que por último, assim, pro pessoal que tá nos assistindo aí, né, que te acompanha vocês aí, que, cara, existem valores inegociáveis na vida. E esses valores têm que ser sempre o norte dos senhores, né? A quem Deus deu o dom da honra, a desonra é pior que a morte. Perfeito. Já diz lá a frase lá o discurso lá do Luís XIV. É Luís XIV, né? É algum Luís. Eu acho que é o 14 ou o 15, mas eu acho que é o 14. Então, a quem Deus deu da honra, a desonra é pior que a morte, né? E nós, poucos e felizes, bandos de irmãos, temos que morrer juntos, porque somos irmãos. E quem não quer, dê-lhes dinheiro e deixe-os partir, pois não merecem a honra de morrer com os honrados. Então é isso. Essa fica a minha fala aí. E, salvo engano, esse discurso foi... não foi o próprio Luís XIV, foi Shakespeare na obra dele representando o Luís XIV. Isso aí. A Luís XIV nunca falou isso. Foi na obra de Shakespeare. Mas, irmão, a gente deixar um presente pra você também. Olha aí. Nosso patrocinador. Aí sim. Essa canequinha aqui, ó. Mesma caneca, mesmo modelo. Ele tem será uma utilizada dela, com um grande... Sacou? Vou levar lá pra Câmara de Vereadores. Pra gente é uma honra ter você, um cara do teu quilate aqui, meu irmão. E o sarrafo aqui é altíssimo. Um cara como você, quando senta aqui, a gente consegue manter... Que não é fácil, né, irmão? Manter obrigado o nível da galera. Então, muito obrigado por tomar. Obrigado pela deferência aí, meu irmão. E valeu. Tamo junto, cara. Tamo junto, prazerzão. Aqui. O senhor aí. Vamos fazer um quadro aqui, pra gente começar a botar os brevês aqui, galera vier. Igual quando as unidades, né? Você vai visitar uma unidade de operações especiais, a unidade tem um quadrinho lá que o pessoal chega lá, bota o seu... Deixa lá uma contribuiçãozinha. Tá sempre trocando alguma coisa, né? É isso aí. Um mimo aí. Galera, então é isso. O conteúdo foi top, né? Não tem nem dúvida. Quem ainda não curtiu o canal, tá errado. Então curte agora. Curte o conteúdo e vamos pra cima, beleza? Até o próximo. Junto. Valeu, galera. Tamo junto.